Em todo bairro antigo de periferia, é comum ouvir certas histórias. Sempre existe um determinado indivíduo que desperta a nossa imaginação por causa de sua peculiaridade. Alguns, devido à sua popularidade, acabam se transformando em verdadeiras lendas, como esta que compartilharei com vocês. Esse fato aconteceu na década de 70, no Jardim Recanto, zona norte de São Paulo. Algumas histórias vão passando de geração em geração, e a do velho Mateus é uma delas. Ninguém sabia nada a respeito daquele homem que passava todos os dias com sua carroça pela Avenida General Penha Brasil, a única que era asfaltada na época. Sempre estava de cabeça baixa, talvez não por humildade ou tristeza, mas sim pelo peso da idade. Realmente, o velho Mateus era muito idoso. Para se ter uma ideia, sua barba cinzenta e desgrenhada chegava à cintura, não pelo comprimento dos fios, mas porque os anos haviam encurvado sua coluna. Era um homem silencioso, diferente das pessoas que viviam por essas bandas naquele tempo. Como o bairro estava começando, todo mundo se conhecia e nada era mais comum do que se cumprimentar. Já o velho Mateus passava sem olhar para os lados. Suas mãos ossudas e magras seguravam as rédeas do cavalo que, mesmo se quisesse, não correria, devido ao estado da carroça e do próprio animal, que agia como se fosse seu dono. Olhos no chão, devagar por causa da idade e sempre em frente. Por causa dessa estranheza, muitas coisas eram especuladas. Imagine como era a imaginação do povo naquela época. Nos anos 70 era comum bares exibirem peles de animais silvestres que tiveram o azar de se aventurar pelas imediações do bairro. Armas de fogo também eram frequentes, pois passavam uma sensação de segurança. Uma das especulações era de que o velho Mateus seria um milionário. Particularmente, eu imaginava aquele senhor franzino chegando a um lugar distante e vestindo-se como tal, cabelos e barba alinhados, trajando roupas chiques, como vemos no filme Titanic com Leonardo DiCaprio, cartola, terno preto e até uma bengala. Quanto ao cavalo, pensava que ficava em algum lugar onde pudesse comer e descansar à vontade até o retorno para aquele seu lar de mentira. Mas eu também ouvia outras histórias, e estas, por sua vez, não eram nada agradáveis para uma criança. Meus pais conseguiram adquirir um terreno com muito esforço, mas sabemos que quanto mais no final do mundo, mais barato é o lote, e o Recanto foi onde o dinheiro permitiu chegar. Havia pessoas que contavam aos meus pais como tudo ali havia começado. A energia elétrica era praticamente novidade, assim como a água, que vivia faltando e forçava os moradores a descer até um lago para encher os baldes. Eu mesmo cheguei a ajudar a meus pais nessa tarefa. Nessas conversas de adulto, era comum surgirem exageros, como a história de que o velho Mateus era um lobisomem. Sério, havia quem jurasse que em noites de lua cheia, aquele homem se transformava em bicho. Meus pais não acreditavam, mas imagine a cabeça de uma criança vivendo em um lugar onde se ouviam bugios guinchando na mata. Meu pai costumava andar pela mata e falava dos bichos que cruzavam seu caminho. Isso, somado às peles que eu via nos botecos, alimentava minhas assombrações noturnas. E falando em assombrações, outra coisa que me deixava receoso era o sumiço de galinhas. Ninguém morava na periferia porque era legal, mas por falta de condições. Por isso os moradores mantinham criações. Quando algo acontecia, era um Deus nos acuda. No início, culpavam animais silvestres ou até mesmo os cachorros, mas as especulações pioraram quando animais maiores passaram a desaparecer. Os vizinhos ficaram preocupados. Alguns passavam noites em claro para tentar flagrar o responsável. Mas, fosse o que fosse, a criatura parecia sentir que era espreitada e não atacava. Foi então que, certa vez, ouvi um som que me fez gelar. Era um uivo, mas não de cachorro. Era mais alto e estranhamente ameaçador. Passei a ouvi-lo com frequência e toda vez cobria a cabeça de medo. Para mim, aqueles uivos só podiam ser de um lobisomem. Só uma criatura assim seria inteligente o bastante para ignorar as armadilhas. Perdi as contas de quantas vezes usaram um cabritinho como isca, amarrado no meio do mato. Eu morria de dó e torcia para que nada lhe acontecesse e, por incrível que pareça, ao nascer do dia, o bichinho estava intacto. Os adultos ficavam nervosos, claro, a falta de pegadas e o rastro de sangue e penas apenas aumentavam o mito. Não sei quem associou os fatos, mas notaram que
toda vez que o velho Mateus não era visto voltando para casa, algo ruim acontecia. Não demorou para dizerem que ele era fera. As atenções se voltaram para ele, e homens juravam de pé junto que já tinham visto ele se transformando. Mas nada foi provado, até certa noite. Como eu disse, era comum buscarem água no lago, mas sempre de dia. Uma vizinha, porém, precisou de água à noite e não podia esperar. Segundo contam, enquanto ela se abaixava na margem para encher o segundo balde, o uivo ecoou. Desesperada, ela abandonou os baldes e correu. Entre o bairro e o lago havia o córrego do Bananal, usado como esgoto a céu aberto. Ela correu pela margem gritando por socorro. Vozes masculinas surgiram ao longe, mas a criatura parecia se aproximar cada vez mais. Por sorte, ela alcançou sua casa. Ao trancar a porta, ouviu um baque surdo e um rosnado áspero, seguido pelo som de unhas arranhando a madeira. Ela gritou em pânico, mas subitamente ouviu-se o som de tiros e a coisa fugiu. Na manhã seguinte, a mulher abriu a porta com cuidado e encontrou alguns homens parados ali. Eles não haviam chamado, apenas conversavam sobre os arranhões profundos na porta e o rastro de sangue que se perdia no mato. Muitas histórias foram contadas depois disso, inclusive a da morte do lobisomem. Afinal, depois daquele dia, nunca mais houve ataques ou uivos ensurdecedores no Jardim Recanto. E quanto ao velho Mateus, também nunca mais foi visto por essas bandas.